Norman explicou tudo sobre a origem e os motivos dos demônios comerem a carne humana em Yakusoku no Neverland. Capítulo 120, ou para os que preferem, The Promised Neverland. O anime tá pegando fogo aí, a animação tá incrível e o mangá mais ainda com essas revelações, né, galera? Eu tenho muito que comentar sobre essas revelações feitas pelo Norman e também muito a teorizar para o futuro da obra, futuro próximo, porque eu acho que vai ter um Emma versus Norman já no próximo capítulo. Vamos embora? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. E também visita o site que tá aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes. Escuta nosso podcast, que sempre tá incrível. Olha, galera, vamos aí de Yakusoku no Neverland 120, The Promised Neverland. Que capítulo mind blow. O Norman explicou tudo pra gente. Ele já começa, né, falando que os demônios não podem manter sua forma. Isso já deixa a gente bem curioso e cada passar de páginas é uma explosão na nossa mente. A Emma fica bastante curiosa, né, com as indagações que o Norman manda. No final do capítulo passado, no caso. Por que é que os demônios comem humanos? Por que é que eles precisam comer humanos? E aí ele começa a explicar a origem, né? Que ninguém sabe qual era a forma original, mas é como se eles tivessem sido há muito tempo uma bactéria. E eu ouso dizer, galera, que essa bactéria imaginada pelo Norman tenha sido criada pelo homem. E é louco que é um cenário que pode até acontecer na vida real. Olha, eu não digo a história de The Promised Neverland como ela se dá, mas sabe, uma mutação muito louca aí, porque a engenharia genética tá evoluindo de uma maneira e pra acontecer um acidente, ó, lascou. Não tem aquela história que é até parte da origem do Pokémon Parasect, que existem fungos que controlam insetos. O Parasect e o Pokémon, na verdade, é o cogumelo. E ele tá controlando lá a lagosta. Doideira, velho. Então, essa bactéria foi evoluindo e o Norman acredita que foi ou por um caminho ou por outro. Ou foi uma mutação ou uma transferência genética horizontal. É quase a mesma coisa, né? Acho que a galera de biologia pode ajudar aí nos comentários a complementar esse raciocínio. Porque eu posso estar dizendo besteira, dizendo que é quase a mesma coisa. Mas é aquela coisa de cruzamento, né? A bactéria, ela foi se apossando de um simples gatinho ou uma flor, e aí rolava tipo uma fusão desses dois, e aí era um gatinho demônio que ia comendo outra coisa. Mas claro, galera, não era a geração posterior já mudando drasticamente. Isso eu acredito que foram anos e anos para ver uma mutação considerável para começar aí a ter um perigo para a raça humana, né? E aí você vê que os demônios foram criados assim, e que os demônios que aparentam se mover como aranha é porque eles vêm desse animal, dessa família, dessa ramificação biológica. A gente vê que tem uns demônios com orelhão, porque eles já comeram morcegos, que tem o sonar, né, a capacidade da audição muito apurada, muito louco. E aí o Norman vai falando das várias formas. A gente vê demônio cavalo, demônio tipo dragão, demônio macaquinho do Conde Lewis. Eu quero falar ainda do Conde Lewis nesse capítulo mais pra frente, porque o Norman faz umas outras revelações sobre o projeto Lambda, né? Aquela fazenda de experimentação. E aí os demônios estavam se alimentando de animais até que um dia se alimentaram de humanos. E como eles absorvem as propriedades, eles começaram a absorver o intelecto e aí foram criando sua própria cultura e tal. Uma coisa que fica subentendida, mas o Norman não deixa claro, que eu queria comentar aqui com vocês é que é por isso que os demônios querem desenvolver o raciocínio das crianças naquelas 4 melhores fazendas, tipo, nota lá em cima do Norman, da Emma, do Ray, para eles devorarem o cérebro e ficarem inteligentes como aquelas crianças eram. Vê que doideira. E aí quando um demônio come o cérebro de uma criança muito inteligente, ele fica, por sua vez, muito mais inteligente. Imagina só se o Rei dos Demônios ou qualquer outro demônio come aí o cérebro do Norman, por exemplo.
Meu Deus, galera, que tenso iria ser, né? E aí os humanos foram taxando aí, né, esses demônios de vários nomes, né? Alguns chamavam de monstros, outros de ogros, outros de deuses. Tiveram muitos nomes, mas eram a mesma coisa. Basicamente, são criaturas vivas, como outras. Eles não são seres fantásticos, é pura genética. Então, galera, é uma origem muito simples, é bem simplório mesmo a maneira como foi contado aí o negócio, mas faz muito sentido e é massa quando você vê um elemento bem curioso da história sendo explicado, né, de uma maneira tão interessante assim por um dos protagonistas. E aí a gente vê que o Norman, ele continua sua explicação dizendo, mas aí tem um preço. A genética deles evoluiu de uma maneira tão rápida, tão intensa, que ela também regride de uma maneira intensa. Se eles deixam de se alimentar de carne humana, eles vão regredindo, vão perdendo a inteligência, sabe? Ficando os tabacudos. E é por isso que eles precisam estar cultivando os humanos. É louco você visualizar um mundo em que, se esse absurdo dos demônios comerem carne humana acabar, não vai ter mais demônio inteligente. No mínimo, eles vão virar uns animais ali, né? Então é isso pelo qual o Norman quer lutar. O Ray, ele fica bastante assustado. Véi, como assim? Esse tipo de explicação, ele é muito pertinente. Você imaginando uma bactéria evoluindo assim, mas ela continuando a ser uma bactéria. Mas no nível celular, no nível de um ser complexo, é muito absurdo. Aí o Norman só responde, é terrível mesmo. Porque não tem outra coisa, velho, é isso e pronto. E aí começou a rolar uma problemática com os demônios, com alguns demônios, que há milênios estão comendo carne feitas daquela produção em massa, que a gente vê, né, que vão engordando com hormônios, as crianças lá entubadas. É bizarro aquilo, galera. Foi até um vídeo, esse capítulo eu lembro que eu analisei quando a gente vê pela primeira vez uma fazenda de produção em massa, que eu traço um paralelo sobre o consumo de carne da gente, como a gente come o boi, né, o frango, porque que os vegetarianos, eles têm um ponto, porque eu acho que The Promised Neverland, Yakusoku no Neverland, ele dialoga muito com esse assunto do vegetarianismo e tal. Eu acho bem interessante da gente ponderar isso nos comentários também do vídeo. E aí os demônios comendo esse tipo de carne, né, os demônios de classe mais baixa foram ficando revoltados, que eles estavam ficando com uma aparência mais bizarra. Vocês veem que eles têm um senso de estética também, né? E claro, eles estavam ficando menos evoluídos, mais evoluídos ainda a um ponto de que eles estavam protestando. Pô, a gente quer uma melhora nisso aí. É aí que entra a tal da Fazenda Lambda, né? E o Norman já vai citando o Zeze, que é esse último personagem que apareceu dilacerando um monte de demônio e ajudando a Emma. O Zeze é um experimento da Lambda e esses experimentos estavam acontecendo justamente para as crianças evoluírem e todos os demônios poderem consumir uma carne de primeira que evoluiria sua genética a um ponto absurdo. Por quê? Na Lambda estavam sendo evoluídos aí, ó, os músculos, o sistema nervoso, todo o corpo. Por isso que o Adam é fortão, carrega uma casa e joga lá no Lewis, no arco, né, do Golden Pond. E é massa essa explicação do Norman. Eu tô vendo aqui, né, uma das páginas e pausa dramática para um comentário, porque o porte do Norman tá muito adulto, que nem a Peppa Pig diz, né, véi? Eles estão com quantos anos aí? 13, 14? O Norman parece estar com uns 20 e pouco, né? Então eu acho que cresceu demais, hein, Pozuka Demiso. Pozuka Demiso é a artista por trás aí de The Promised Neverland, né? Uma dupla criativa. Mas enfim, é por isso que a Hayato conseguia correr muito rápido. Ela assusta a Emma. Meu Deus, olha como ela corre rápido. Experimento da Lambda. Ela tá expressando corporalmente essa evolução genética da Lambda, da Fazenda Lambda, mas no futuro ela vai ser que nem Zeze. Vê que massa isso. Então, tudo bem explicadinho, sabe? É bem legal quando o autor se preocupa em amarrar os pontos. E aí, claro, o Norman, ele pensou em como a Emma estava construindo o caminho dela e que mesmo se não tivermos um mundo pra gente lá fora, vamos criar o nosso próprio. O Norman pegou muito essa frase da Emma de criar o nosso próprio mundo e ele tem um plano.
O cara tem um plano e não somente o plano, ele tem as armas, o poder de fogo e todas as preparações já estão feitas para colocar esse plano em prática. Que não é apenas escapar para o mundo dos humanos, é a gente resolver as coisas aqui e acabar com essa terra do nunca onde as crianças não podem crescer até virar adultos. O Norman quer exterminar todos os demônios. Galera, que massa você ver o plano do Norman, como é que ele tá disposto. Ele aí que tava agindo com a alcunha do William Minerva, que realmente tem um grande peso na história, significa muito. Mas vocês lembram do que eu falei pré-vinheta, no comecinho do vídeo? Vai ter um Norman versus Emma no próximo capítulo, porque vocês podem ver que quando ele manda essa notícia do plano, das armas e tal, que a gente vai começar isso quanto antes, as crianças ficam lá felizes, mas a Emma fica meio chocada. Por quê? 2 grandes motivos. Primeiro, mais leve. A Emma conheceu uma cidade de demônios, ela viu crianças, ela viu como é o sistema, então eles têm uma humanidade. Essa humanidade, ela nasceu de uma maneira absurda, mas foi seleção natural. Bactéria evoluiu e tal. Agora, claro, o sistema não pode continuar. Só que é muito louco a Emma ver que aquela galera vai se deteriorando. É tipo, vamos dizer assim, os demônios, se não forem mortos, eles no mínimo vão precisar passar por um mal de Alzheimer. Eles ir se deteriorando até que eles virem animais e tal. Então acho que por esse esquema social que a Emma viu, isso pode ter pesado nela. E esse é o motivo mais leve. E o motivo mais tenso pra Emma é que ela conheceu de perto 2 demônios. Vocês lembram do Song Ju e da música logo depois que eles escapam? Então ela fica percebendo que há demônios bons, a gente realmente precisa matá-los. Eu acho que a Emma ela vai querer ir pela solução mais tranquila possível. Agora, Emma, você não pode ter tudo também, né? Ela quer salvar o mundo e tal, tem todo esse sistema opressor aí dos demônios, e ela precisa ver o que é que ela vai escolher. Porque se a Emma quiser dialogar com o Norman e optar por não, vamos por um caminho em que a gente não mate os demônios, vamos deixar eles deteriorar de maneira natural, vai fazer o quê? Prender os demônios e tal, ver eles sofrendo pouco a pouco. É louco, mas eu acho que a Emma ela já tá colocando um lado sentimental para com os demônios também. Não é maior do que o lado sentimental que ela tem para com as crianças, mas a Emma, ela tem essa síndrome de Messias, ela vai querer ajudar todo mundo provavelmente, e eu acho que aí ela pode discordar bastante do Norman, e eles terem um embate ideológico no próximo capítulo. Eu não acho que eles vão sair na porrada, até porque a Emma tava com a baita saudade do Norman e vice-versa, mas eu acho que vai rolar um momento de discordância e depois de reflexão, cada um no seu lado, beleza? E é louco que a gente também fica sabendo que 5 famílias nobres de demônios se aliaram ao clã Hatri. Então, além dessa dinâmica, desse embate ideológico entre a Emma e o Norman, eu quero ver como é que vai ser aí, né, a dinâmica de enfrentamento ao clã Hatri, às 5 famílias de demônios nobres e, claro, ao grande vilão, o Rei dos Demônios, né? E uma coisa que eu tava querendo falar com vocês também sobre o Conde Lewis. Eu acredito que o Lewis e aquele grupo dele se alimentava das crianças de Lambda, porque eles eram muito ágeis, galera. A não ser que fossem mutações de humanos misturada com de animais. Por exemplo, o Lewis era rápido porque ele tinha mutação de um humano com um jaguar, um leopardo, sabe? Não necessariamente precisa ser crianças da Lambda. Até porque eu acho que elas não eram exportadas para os demônios de maneira tão fácil assim. Beleza? E é isso, meus queridos. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse capítulo mind-blowing. Tudo que a gente falou e teorizou aqui também. É muito importante que vocês dialoguem aí nos comentários pra gente evoluir nossos raciocínios pros próximos vídeos. Beleza? Então deixa a tua opinião na seção de comentários. Dá like no vídeo se você gostou. Dá dislike se você não gostou. Mas poxa, cara, eu me esforcei bastante aqui. Se inscreve no AllBlue caso seja a tua primeira vez, prometo ser gentil com você. E clica no sininho! É fazendo tudo isso que eu falei agora que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo AllBlue e sempre te notificar quando chegarem novos vídeos de The Promised Neverland. Lembrando que a gente tá analisando o anime toda quinta-feira e o mangá toda sexta. Voltamos firmes e fortes, eu tô amando a audiência. Muito obrigado ao fandom de The Promised Neverland, é uma obra que vai ficar cada vez mais forte. E até a próxima. Até mais!
Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.